Há milhares de anos, antes mesmo de Buda Gautama, nas regiões montanhosas do Tibete, havia um mestre tibetano, não conhecido na história tradicional, chamado Reni. Reni movimentava muitas energias naquele lugar. Ele ancorava constantemente as energias do sol e da lua, do ouro e da prata, do equilíbrio e harmonia, paz e bem-aventurança naquele ponto do planeta. Ele também ensinava aos seus discípulos a integração e a arte da comunicação com o mundo espiritual. Este mestre conduzia as almas ao coração de Deus com seu verbo generoso, compassivo e amável. Da mesma maneira em que guiava-as com sua voz, ele também servia como aparelho para que essas almas, presas na erraticidade, pudessem encontrar a paz na eterna amorosidade divina. Reni, ao conduzir esses seres com sua voz, estava trabalhando na força que viria a ser chamada mais tarde de mestre-guia para estas almas. No entanto, quando cedia seu aparelho físico para a passagem destes espíritos, ele estava trabalhando na força que mais tarde foi chamada de mestre-voz. Seus discípulos tinham a oportunidade de trabalharem juntamente a ele neste grande movimento. Após certo tempo, o mentor de Reni chegou até ele e lhe concedeu uma consagração. Esta unificava as duas forças, mestre-guia e mestre-voz, numa única consagração, que inclusive levaria seu nome. Seu mentor apenas acrescentou uma letra I em seu nome original, e esta foi a nomenclatura dada a esta consagração de unificação dessas duas forças. Mestre Reni. O mentor de Reni lhe informou que a partir daquele momento ele poderia consagrar seus discípulos em uma dessas três forças: mestre-guia, mestre-voz ou mestre Reni. Os discípulos que atuavam juntamente ao mestre Reni, agora mestre Reni, recebiam as consagrações conforme o trabalho que desempenhavam de acordo com os seus planos de alma. Uns recebiam a consagração de mestre-guia, outro de mestre-voz e ainda outros recebiam a consagração de mestre Reni. Todas estas consagrações tinham o mesmo valor, a mesma importância e a mesma grandiosidade. A diferença estava no plano de alma de cada um que ali estava, mudando apenas o tipo de consagrações que iriam receber para o trabalho que dispuseram se em desempenhar. Em alguns casos, os discípulos poderiam receber uma consagração e após um período receber outra, não deixando necessariamente fixa o tipo de energia que trabalharia. Novamente, o que determina isso é o plano de alma do ser. Um geométrico sagrado foi canalizado para cada uma dessas consagrações. Este logo abaixo é referente ao mestre-guia. A espada central representa a luz protetora do querido Arcanjo Miguel, assim como também representa o poder, a força, a vontade divina, a fé e a ordem divina. As duas espadas laterais, entortadas, representam o dissolver dessa realidade física como única e a integração com os multiplanos multidimensões. O Sol estrela branca brilhante representa a luz da sabedoria guiante que emana do coração do mestre consagrado com esta força. Luz essa que conduz às altas esferas, ao coração sagrado de Deus Pai e Mãe. Os seres que estão imensos numa aura de desconexão com sua essência amorosa e eterna. O mestre consagrado com esta força cósmica é um condutor, um guia para correntes ou seres que estão em desalinho com sua essência, guiando-os de volta ao seu estado mais equilibrado e resplandecente. Ele os conduz ao lar, para onde todos sempre retornam, por mais tempo que possam ter passado distantes. Este segundo geométrico refere-se ao mestre-voz. O símbolo do infinito representa a multiplicidade de planos e variações frequenciais que o mestre, consagrado com esta força, está inserido. Representa a constante oscilação entre as realidades e feixes vibratórios que este ser experimenta durante seu dia. A seta prateada voltada para cima representa a indicação dos céus, representa as esferas de luz, os planos mais sutis de existência. A seta dourada voltada para baixo representa o plano terreno ou os planos mais densos da existência.
Repare que entre essas duas setas está o símbolo do infinito, que também representa o mestre que cederá seu aparelho físico, que servirá como um portal que conduzirá seres e correntes vindas a partir da Terra em direção às altas esferas, e também conduzirá a partir das altas esferas emanações luminosas e as infinitas bênçãos dos céus, em direção à Terra. Representa ainda que ele faz manifestar na Terra a voz desses reinos de luz e, consequentemente, manifestando esses próprios reinos na Terra. A espada ao lado representa a proteção e todos os atributos citados acima na espada azul de Miguel. No entanto, a cor prata representa, neste caso, a energia de serenidade que este mestre carrega em seu trabalho. Este terceiro geométrico refere-se ao mestre Reni. Como podem notar, este símbolo representa a unificação dessas duas forças cósmicas numa única consagração. O ser que a possui, desenvolve o trabalho nas duas frentes citadas anteriormente. Em suma, o Mestre Voz é um ser hiperintuitivo que capta as energias enviadas a partir dos reinos celestes e as multiplica no plano terreno. O Mestre Guia capta essas energias e as divide para serem entregues. O Mestre Voz traz os blocos intuitivos dos céus e o Mestre Guia os lineariza de forma que fiquem compreensíveis àqueles que os absorverão. Mestre Reni, como foi chamado após ser consagrado por seu mentor de nome Ugra, é um grande mestre siriano que veio à Terra há milhares de anos com o seu agrupamento. Osu faz parte deste agrupamento siriano. Renin, ainda no Tibete, teve muitos discípulos e ele estava consciente que seus ensinamentos e ancoramentos daquelas energias reverberariam por éons à frente daquela época. Este é o caso. Alguns de seus discípulos estão encarnados neste momento, a exemplo de Zerui, que na época chamava-se Mestre Uri. Uri pertencia a um dos vários grupos de discípulos assistidos por aquele mestre. Ele foi o primeiro do seu agrupamento a receber a consagração de Mestre Reni em seus campos, entregue diretamente por aquele que emprestou o seu nome a esta consagração. As forças da luz orientaram o querido Gabriel a entregar esta benção à humanidade. Ele sairá pela superfície do planeta consagrando aqueles que estiverem em sintonia para recebê-la. Ele também será orientado a respeito de quando e como o fará. Uma grande oportunidade para isso será no encontro Sementes das Estrelas e algum outro evento onde ele se desloque e seja orientado para o fazer. Aqueles que, a princípio, sintam-se atraídos por algumas das consagrações, não há problema algum já ir sintonizando com a força e no dia que se encontrar pessoalmente com o Gabriel, em algum evento de consagração, basta dizer a ele com qual força sintonizou e ele o consagrará e ou dirá que sua energia de trabalho não é mais aquela, mas uma das outras duas. De qualquer forma, já podem ir sintonizando-se. Podem também fazer um quadro com o símbolo que mais tocou você, pôr na sua parede de escritório o trabalho. Quarto, onde sentir que deva, assim como, imprimir o símbolo e levá-lo na carteira, ou, colocar de fundo no celular. Use a criatividade. Olhar para ele todos os dias ao acordar também seria bem indicado. A partir do momento em que o Gabriel RL entrega a consagração, estando ele na radiação presença do Mestre Reni, ou mesmo você sintonizando-se com alguma das três energias símbolos, imediatamente você começará a receber uma projeção de luz que irá ampliar gradativamente aquela energia em você. Caso você tenha sintonizado-se com a energia do Mestre Voz, por exemplo, e em um dia, ao encontrar-se com o Gabriel RL e relatar a ele que você sintonizou-se com esta energia e ele disser que não é mais aquela que está mais atuante em você, significa que seu campo de atuação agora é diferente, e não há nada errado. Luz é sempre luz. Mestres, todas as consagrações entregues pelas forças da luz, como por exemplo os símbolos geométricos, cosmobiografias, cantos celestes e missões, essas que serão trazidas em breve linear,
São ferramentas quânticas que são somadas aos nossos campos e nos auxiliam em tudo aquilo que estejamos envolvidos aqui na Terra. Nos auxilia a montar o quebra-cabeças desta realidade e nos impulsiona a sermos emissários das forças da luz, conscientes e atuantes como protagonistas no iluminar do planeta e de nós mesmos. As forças da luz estão entregando à humanidade mais esta consagração, mais este presente dos céus, que está sendo possível chegar à superfície planetária graças à dedicação inviolável de muitos trabalhadores e guerreiros da luz. Grandes movimentações são feitas nos bastidores para que forças como essas possam ser entregues à humanidade. Uma troca sempre é realizada e para que isso ocorra, alguns trabalhadores e guerreiros da luz, missionários conscientes, colocam-se como aqueles que pagarão o preço para que o movimento ocorra. Gratidão por assumirem seus poderes conscientemente e atuarem como protagonistas aqui. Gratidão por suas intenções sempre positivas. É até onde Jesus me permite ver e transmitir. Gabriel R.L.